O ser humano é um ser de desejos. Todos nós temos desejos e todos os nossos desejos são importantes. Alguns desejam mais, outros menos. Alguns desejam muitas coisas, outros nem tanto. Algumas pessoas desejam acontecimentos espetaculares, grandiosos, outras esperam por acontecimentos simples e pequenos. O fato é que todos nós desejamos, todos nós temos vontade de que certas coisas aconteçam ou que se tornem realidades em nossa vida. Nesta época do ano, em que a cidade fica enfeitada, o comércio se agita, várias pessoas tiram alguns dias para descanso, os desejos aumentam. Desejo de ganhar um presente, desejo de realizar uma viagem, desejo de reencontrar parentes e familiares e reuni-los para uma grande ceia. Há pessoas que nesta época do ano desejam um Natal alegre e digno para o próximo, principalmente para aqueles que são carentes. Por isso, contribuem com seus recursos e até participam de ações solidárias. Há também pessoas que, no Natal, desejam paz, alívio em meio a um ano de sofrimentos, desejam segurança e tranquilidade diante de tantas ameaças, conflitos e decepções enfrentadas, querem se sentir amadas e valorizadas, não tanto pelo que fazem, mas pelo que são como pessoas, esposa, filho, marido, homem, mulher. Qual o desejo, ou quais os desejos estão presentes em seu coração neste Natal? O que você gostaria que acontecesse, ou o que você gostaria de ganhar? Quais sentimentos permeiam a sua vida, ou então quais sentimentos você gostaria que se fizessem presentes em seu coração neste Natal? Nesta manhã, gostaria de destacar duas considerações importantes sobre o desejo. A primeira consideração é a seguinte: a maioria dos nossos desejos surge da relação entre a insatisfação e a ambição. A maioria dos nossos desejos surge da relação entre insatisfação e ambição. O fato de nos sentirmos descontentes, desanimados e até mesmo frustrados pelo que somos, como somos, ou então pelo que não temos, aliado com o esforço, busca, empenho para alcançar o que nos tornará satisfeitos, faz com que o desejo seja uma espécie de mola propulsora da insatisfação para a busca de satisfação. Nesse sentido, o desejo está ligado à alegria, ao prazer e ao sentimento de realização pessoal. Nesta perspectiva, o desejo pode ser positivo ou negativo. É positivo porque ele desperta a capacidade que temos de sonhar. Quem deseja muitas coisas é um sonhador ou uma sonhadora. Assim, o desejo se torna positivo pelo fato de nos tirar da inércia, da letargia, do comodismo, do conformismo, ou seja, nos coloca em direção daquilo que é o conteúdo dos nossos sonhos ou do que se é desejado. No entanto, o desejo pode ser negativo. É negativo quando está baseado na inveja e no egoísmo. O desejo baseado na inveja se caracteriza quando eu me comparo aos outros e a partir desta comparação passo a querer o que o outro tem, apenas para mostrar que eu posso ter. O desejo baseado no egoísmo, que também é negativo, se caracteriza quando estabeleço os meus desejos pensando apenas em mim mesmo, como se as demais pessoas ao meu redor devessem viver em função da minha vontade, daquilo que eu quero. Isto é, quando os meus interesses estão acima dos interesses das demais pessoas.
diante do perigo da inveja e do egoísmo em nossos desejos, é muito interessante duas frases de Goethe, escritor, pensador e líder do movimento literário romântico na Alemanha no final do século XIX. A primeira afirmação é a seguinte: o ser humano tem muito mais desejos do que necessidades. O ser humano tem muito mais desejos do que necessidades. Esta frase nos ensina acerca do cuidado para não confundirmos desejos com necessidades. E a segunda frase de Goethe, né? Feliz aquele que reconhece a tempo que os seus desejos não estão de acordo com as suas faculdades. Feliz aquele que reconhece a tempo que os seus desejos não estão de acordo com as suas faculdades. Quando refletimos sobre os desejos que permeiam a nossa vida e que consideramos importantes para a nossa satisfação, não há como deixar de citar um dos mais belos poemas acerca deste assunto. Trata-se da poesia escrita por Victor Hugo, escritor e poeta francês, a qual recebe exatamente o título Desejo. Poesia essa conhecida de muita gente. E é uma poesia muito interessante, rica, e que nos faz refletir sobre várias situações e circunstâncias que enfrentamos em nossa vida. Até mesmo para aquilo que nós evitamos, não desejamos. E nesse sentido, quero pedir a permissão aos irmãos e irmãs para ler esse poema, e na medida que eu vou lendo, podemos refletir um pouco sobre o conteúdo dele à luz da nossa vida e também dos nossos desejos. Abre aspas. Desejo primeiro que você ame e que, amando, também seja amado. E que, se não for, seja breve em esquecer. E que, esquecendo, não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim. Mas, se for, saiba ser sem se desesperar. Desejo também que tenha amigos, que mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e fiéis, e que pelo menos em um deles você possa confiar sem duvidar. E porque a vida é assim, desejo ainda que você tenha inimigos, nem muitos, nem poucos, mas na medida exata, para que algumas vezes você se interpele a respeito de suas próprias certezas, e que entre eles haja pelo menos um que seja justo. Desejo depois que você seja útil, mas não insubstituível, e que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente. E que, fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais, e que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer, e que, sendo velho, não se dedique ao desespero, porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor. Desejo, por sinal, que você seja triste, não o ano todo, mas apenas um dia, mas que nesse dia descubra que o riso diário é bom, o riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Desejo que você descubra com o máximo de urgência, acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos, injustiçados e infelizes e que estão bem à sua volta. Desejo ainda que você afague um gato, alimente um cuco e ouça o João de Barro erguer triunfante o seu canto matinal, porque assim você se sentirá bem por nada. Desejo também que você plante uma semente, por menor que seja, e acompanhe o seu crescimento, para que você saiba de quantas muitas vidas é feita uma árvore. Desejo, outro sim, que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático e que, pelo menos uma vez por ano, coloque um pouco dele na sua frente e diga: isso é meu, só para que fique bem claro quem é o dono de quem. Desejo também que nenhum de seus afetos morra, por eles e por você,
mas que se morrer, você possa chorar sem se lamentar e sofrer sem se culpar. Desejo, por fim, que você, sendo homem, tenha uma boa mulher, e que, sendo mulher, tenha um bom homem, que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes. E quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. E se tudo isso acontecer, não tenho mais nada a lhe desejar. Fecha aspas. Como vimos até aqui, os desejos são presentes na vida de todos nós. Eles estão relacionados com a dimensão material da nossa vida, também com a dimensão sentimental. Estão relacionados também com o nosso presente e com o nosso futuro. A nossa alegria, a nossa infelicidade, a nossa realização enquanto seres humanos estão diretamente condicionados aos nossos desejos. Mas há uma segunda consideração acerca dos desejos em nossa vida que eu gostaria de destacar nesta manhã. E esta segunda consideração há desejos em nossa vida e em nosso coração que surgem da presença e da ação do Espírito Santo em nós. Há desejos que surgem em nossa vida e em nosso coração da presença e ação do Espírito Santo em nós. Esta é uma categoria diferente dos demais desejos que temos em nossa vida, porque são desejos divinos, são desejos do alto, são desejos que vêm de Deus diretamente para o nosso viver e para a nossa existência. E exemplo muito claro desse tipo de desejo ocorreu com Simeão, um homem que se destaca pelas suas qualidades, conforme destacado no versículo de número 25 do texto em que nós lemos. Um homem justo e piedoso, como ser humano e como um homem do seu tempo. Simeão também tem os seus desejos. Diz o versículo 25 que ele esperava a consolação de Israel. E por fim, o texto diz que o Espírito Santo estava sobre este homem, sobre Simeão. A presença do Espírito Santo na vida de Simeão fez com que ele recebesse uma promessa. E a promessa consiste no seguinte: que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, antes de ver o Messias, o ungido, o Salvador. A partir de então, Simeão foi alimentando ardentemente este desejo, ao ponto de se tornar o principal desejo de sua vida. Na verdade, um desejo até mesmo maior, mais importante do que a sua própria vida. Pois quando ele contempla, quando esse desejo se realiza, ele dirá: podes despedir em paz o teu servo. O maior desejo da minha vida foi realizado, foi concretizado, se tornou realidade. É alguém que soube viver aquilo que o salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida. Certo dia, a ação do Espírito Santo fez com que Simeão se dirigisse até o templo. E lá chegando, encontrou-se com um casal simples, a mãe, uma jovem humilde, modestamente trajada, em companhia de um pobre carpinteiro. Era Maria e José. Nos braços de Maria, uma criança. Simeão tomou a criança em seus braços e a promessa de Deus, que se tornara o maior desejo de sua vida, se concretizou. A alegria de Simeão foi tão grande que proferiu uma das mais belas confissões de fé que uma pessoa pode fazer. Nesta confissão de fé, encontramos o profundo significado do Natal. O significado do Natal é o nascimento de Jesus, mas no sentido teológico, Natal é conhecimento do Cristo, do Senhor. Natal é muito mais do que um simples nascimento, mesmo que seja o de Jesus, mas Natal é conhecimento do Cristo, do Senhor, do Cristo
do Senhor. Não é um conhecimento racional, não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento informativo, mas é um conhecimento capaz de impactar e transformar a nossa vida. Conhecimento que promove a proximidade e comunhão com Deus. Conhecimento que possibilita desfrutarmos das bênçãos e da graça de Deus em nossa caminhada por este mundo. Na confissão de fé de Simeão, nós encontramos: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Natal é conhecer o menino Jesus e desfrutar da sua paz. Não da paz que o mundo pode dar, mas da paz que vem de Deus, da paz que faz toda a diferença em nossa vida. Na sua confissão de fé, Simeão continua: podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Natal é conhecer o menino Jesus como o Salvador de sua vida e também como o Salvador do mundo. Jesus veio ao mundo para te livrar do poder da morte e do pecado. Veio ao mundo para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. E só desfruta desta vida aquele que crê em Cristo Jesus como o Salvador. Simeão continua na sua confissão de fé, dizendo o seguinte: os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Natal é conhecer o menino Jesus e viver na sua luz. Quem conhece Jesus e anda com Jesus, não vive nas trevas, não vive perdido, não vive sem direção, mas vive na luz divina. A confissão de Simeão pode ser a sua confissão de fé neste Natal? E que a esperança e a ação do Espírito Santo despertem o desejo em sua vida de cada vez mais conhecer o menino Jesus, Senhor e Salvador do mundo inteiro. Amém.